Pânico no STF. Os ministros estão absolutamente apavorados e já pediram arrego até pro Itamaraty. Gente, quem lembra dessa manchete aqui, hein? Dá uma olhada aí comigo. Vitória de Trump vira piada entre ministros do STF. Foi uma matéria da Veja do dia 7 de novembro de 2024. Na época, eu até fiz um vídeo no canal sobre isso. Eu vou deixar aqui na tela, no final e na descrição para vocês. E aí, eu quero perguntar para você, você acha que hoje em dia os ministros estão fazendo piada ainda? Olha, gente, eu acho que não, mas mais do que eu acho que não, eu tenho certeza que não, sabe por quê? A porta-voz oficial dos ministros do Supremo foi para Globo News ontem chorar as pitangas e entregou o estado real de ânimo dos ministros do STF. E é pânico, medo, desespero com a possibilidade de punições vindas dos Estados Unidos. Gente, eu preciso que vocês fiquem aqui comigo até o final pra gente assistir juntos a cada segundo desse vídeo maravilhoso que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí comigo. Você votou Lula ou Bolsonaro? Votei no Lula. No Lula? Dá uma baixadinha aí. Se eu te fizer vintão no Pix, você fala que votou no Bolsonaro? Falo. Fala? Falo. É Bolsonaro desde criancinha? Sim. Você, nas eleições de 22, votou no Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro mesmo, cara? Foi. Eu não achava, viu? Você votou Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro, obviamente. Obviamente. Tá, abaixa um pouquinho aqui pra mim. É. O senhor não topa trocar, é que eu preciso desse número. O senhor não topa trocar Mas em quem nunca. você votou? Não, mas tem uma Não. recompensa. Mas R$20 no Pix. não. Agora. Não. Não troca? Não, lógico que não. Você votou Lula ou Bolsonaro? Eu votei no Lula. Você votou no Lula. Convicto de que ele ia fazer um governo bom? Não, porque ele não sabe governar, mas ele é honesto. Ele é honesto, o Lula é honesto. Agora abaixa um pouquinho aqui Ó, a vamos câmera. pra- Se eu fizer vintão no Pix pra você, Eu você não tenho Pix, você eu não tem tenho uma Pix? moedinha, eu mudo. Lula ou Bolsonaro? Eu era casado, agora eu sou solteiro e eu votei no Bolsonaro. Você votou Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. 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 É da direita convicto. Sim. Não mudaria seu voto? Não. Não mudaria? Não. Baixa um pouquinho a câmera pra mim. R$20 no Pix, porque eu preciso arrumar uns lulistas aqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Você votou Lula ou Bolsonaro? No Bolsonaro, claro. No Bolsonaro, No claro. Bolsonaro, claro. É direita convicta. Direita, exatamente direita. E preservação da família da Constituição do Brasil. Então agora abaixa um pouquinho aqui. R$20 no Pix pra você mudar e falar que votou no Lula. Topa? Eu quero que o Lula tome no... Alguns ministros do STF, alguns, se reuniram com Lula. Outros já estão pulando fora do barco, já que um iceberg laranjão acaba de colidir com o STF, Supremo Titanic Federal. Alguns ainda dizem que é um navio que não afunda, nem Deus seria capaz. Mas o fato é que o impacto foi forte. Enquanto uns fingem que não sentiram nada, os mais espertos já perceberam que não tem bote para todo mundo. Alguém vai se afogar. E o naufrágio vai ser épico, digno de um Oscar. Breaking news. Não, chegou pra mim aqui agora no WhatsApp. É que o problema é que as suas fontes são boas, as fontes dela não prestam pra Mas que eu ia nada. falar, mas a sua fonte é confiável. Então, chegou aqui no meu WhatsApp, eu não vou dizer nem o nome do hospital, porque senão pode haver retaliações muito sérias, mas Alexandre de Moraes está tomando lamotrigina e zolpidem. Zolpidem. Zolpidem é tarja preta? É hipnótico, amigo. A vida não tá fácil, hein? Tomou, dormiu. E o lamotrigina que ele está tomando, né, que é um anticonvulsante com propriedades estabilizadoras de humor, especialmente eficaz no tratamento da fase depressiva de transtorno bipolar. Ele é um remédio mais leve, mas ele está tomando esse e o zolpidem. É a informação aqui. Se a imprensa falar que é fake news, eu vou correr atrás até da Receita. Tô logo avisando. Vou ver aí qual é o laboratório que produz, vamos ver se eles são listados na bolsa para comprar umas ações, que eu acho que vai valorizar, vai aumentar a procura pelos produtos aí. Pode verificar, Zolpidem, o Pax, pelo menos, se for Pax, é porque o Zolpidem é o princípio ativo, né? Uhum. O Pax se não me engano, é laboratório americano. Bom, grande chance de ser, né? Mas a grande tem francês, pergunta, tem americano. Mas a grande pergunta é, e se for americano o remédio? Ih, verdade. Informação nova que acaba de chegar.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de uma ação que tem como objetivo impedir as instituições financeiras de bloquearem contas bancárias do também ministro Alexandre de Moraes. Quem chega ao vivo com os detalhes é a nossa repórter Luciana Amaral. Luciana, seria o efeito colateral da Lei Magnitsky? E de quem partiu esse pedido ao Supremo Tribunal Federal? Oi, Uribe, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui neste sábado na CNN. É exatamente uma reação à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa lei que acaba restringindo, bloqueando bens, contas bancárias dos atingidos, no caso, Moraes, nos Estados Unidos. Quem protocolou, então, esse pedido no Supremo foi o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. Ele, então, que é líder do PT, deputado pelo Rio de Janeiro. Ele quer, então, justamente impedir que instituições financeiras que atuam aqui no Brasil acabem bloqueando as contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes. Na petição, Lindbergh afirma que, embora essas restrições sejam formalmente restritas ao território americano, as sanções têm impactos que extrapolam fronteiras e que podem levar os bancos com atuação internacional a encerrar relações comerciais com o magistrado, ou seja, acabar com contas que ele tem no banco e também outros investimentos. Segundo o deputado, isso representaria uma violação à soberania brasileira e também à autonomia do Supremo Tribunal Federal. O documento ainda acusa a medida dos Estados Unidos de ser política, inconstitucional e influenciada por políticos brasileiros, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, que é do PL de São Paulo. Por isso, então, Lindbergh fez esse pedido. O Cristiano Zanin foi sorteado como relator deste caso na corte e o Zanin já pediu para que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste para que o Zanin, então, possa dar prosseguimento à análise deste caso na corte. Volto contigo, Uribe. Expectativa agora da reação da Suprema Corte em relação a novas eventuais medidas do governo de Donald Trump contra ministros da Suprema Corte. Olha, eu acordei tomando um susto com uma declaração do presidente do Bradesco. Está lá no portal Exame. O senhor Marcelo Noronha, ao se referir à Lei Magnitsky, ele disse o seguinte: não discutimos a lei, nós cumprimos a lei. Doutor Marcelo Noronha, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o senhor tem que cumprir as leis nacionais. Aqui, doutor Marcelo Noronha, nós temos uma Constituição Federal. O artigo 1º, inciso 1, fala de soberania nacional. Pedro Venceslau, esse chamamento do presidente dos Estados Unidos pode ser uma armadilha? Pode ser, já aconteceu algumas vezes, né? O caso mais notório foi com Volodymyr Zelensky, quando o presidente Trump recebeu o ucraniano na Casa Branca, era para ser uma audiência tranquila e acabou humilhando o chefe de Estado. Agora, não sabemos ainda se essa conversa vai acontecer, mas claramente foi um gesto, ainda que depois de ter feito esse gesto ele tenha criticado o governo brasileiro. Agora, que tipo de conversa seria essa entre Lula e Donald Trump? Seria uma conversa reservada por telefone, com seus respectivos tradutores? Ou será que Donald Trump abriria as portas da Casa Branca para receber o presidente Lula numa conversa pública que poderia, sim, ser uma armadilha? Há essa preocupação no Palácio do Planalto. Se Donald Trump quer mesmo conversar ou quer criar uma situação para passar um pito público no presidente brasileiro, como já aconteceu com outros presidentes também na própria Casa Branca. Gente, te contamos uma notícia que chegou agora pela manhã do Datafolha. O governo Lula é reprovado por 40% e a gente tem inclusive os detalhes dessa pesquisa para a gente ver juntos então. Basicamente, então, a pesquisa do Datafolha mostra que o governo Lula foi reprovado por 40%, a aprovação está em 29% e o que a gente percebe é que mesmo com essa discussão toda envolvendo Donald Trump, segundo o Datafolha, Lula continua com a reprovação estável, de acordo com essa pesquisa da Datafolha feita neste sábado. E aí a gente vê os detalhes que 40% consideram a atuação do governo como ruim ou péssima, 29% consideram boa ou ótima e 1% preferiram não responder. Então, isso dá alguns recados ao governo federal. Primeiro, né, cuidado com o excesso da politização, da oportunidade política. É importante o governo, claro, agora respirar aliviado, porque o tarifaço não foi tão forte, mas entre receber uma coisa que não foi provocada e reagir ao ataque de Trump é uma coisa. O segundo passo precisa ser pró-ação.
né? O governo foi reativo, a partir de agora ele precisa ser proativo. Talvez fosse preciso fazer uma grande campanha nacional, pichar o país inteiro com a frase "liberdade não se fatia", ou todos têm ou ninguém tem. Espalhar cartazes pelas ruas, fazer campanha no rádio, na televisão, nos jornais, portais de notícias, nas redes sociais. Talvez fosse preciso sacudir cada maluco que ainda está por aí apoiando uma tirania para salvar a democracia. Olhar nos olhos de cada um e falar em tom firme, em voz alta: chega! Não há país livre se apenas um lado pode existir, se apenas um grupo pode defender suas ideias, emitir suas opiniões. E os jornalistas desorientados fariam fila, uma fila quilométrica, para passar por esse exorcismo. A turma da imprensa, que desistiu de ser imprensa, já não está tão fagueira com Alexandre de Moraes. Demorou muito para que abrisse ligeiramente um dos olhos. O outro continua cerrado e sem perspectiva de abertura mínima. A pouca luz que os jornalistas desgarrados de sua profissão percebem ilumina, por enquanto, apenas o seu mundinho. Poxa, a censura chegou àqueles que sempre foram tão fiéis ao todo-poderoso Moraes. Eles estão por aí, em veículos tradicionais de comunicação, e sempre fizeram questão de não ver nada de anormal nos inquéritos ilegais e intermináveis do ministro, na perseguição implacável contra os conservadores. A turma da imprensa aprendeu com o dono do STF a tratá-los como extremistas, radicais, nazistas, fascistas, terroristas, golpistas, gente da pior espécie. Censurar Jair Bolsonaro, tirar dele suas redes sociais, aplicar contra ele uma série de medidas cautelares absurdas. Isso foi, de certa forma, aceito de bom grado pelos jornalistas, que formam o suprassumo da inteligência. Até que veio o aviso: ninguém pode veicular falas, depoimentos, discursos, entrevistas do ex-presidente. A turma entendeu que a medida era um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, era censura prévia. E imediatamente passou a se perguntar o que havia feito para merecer tal castigo. Toda a devoção ao tirano Alexandre de Moraes, que a revista Veja chegou a tratar numa capa como a muralha em defesa da democracia, tinha sido, de repente, ignorada. A imprensa fajuta passou a defender o que considera a sua liberdade particular, que, obviamente, não é liberdade, nunca foi. E agora faz editoriais em telejornais, análises em programas jornalísticos, escreve artigos de opinião em jornais, em portais de notícias, afirmando o seguinte: Moraes não respeita a Constituição, impondo censura e censura prévia. Proibir a entrevista é indevido e inoportuno. Supremo não pode atropelar direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. É um caso escandaloso de censura. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. É um perigo ter uma instituição que é a última palavra em tudo, exorbitando das suas prerrogativas. A imprensa não tinha desistido de ser imprensa? Só agora percebeu que temos um estado de exceção no Brasil? Só porque esbarraram nela? Não ouviu falar da censura contra o Antagonista, a revista Cruzoé, a Brasil Paralelo, o Terça Livre, os jornalistas Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo? A Gazeta do Povo, a Revista Oeste, a Jovem Pan, a revista Timeline? Daria para encher algumas páginas com todos os que foram e são perseguidos pela tirania do judiciário, enquanto a imprensa, que se acha dona da verdade, atua em delírios durante um sono profundo. Na verdade, essa gosma de jornalistas não acreditava mesmo que Alexandre de Moraes era um grande defensor da democracia, mas ele atuava contra inimigos comuns seus com a gangue da caneta torta. Para se dar conta de que os jornalistas espúrios sabiam que Moraes era um tirano, um rasgador da Constituição, basta verificar a quantidade de artigos e editoriais que difundiram o seguinte pedido ao ministro: agora que a democracia foi salva, que Bolsonaro foi derrotado, é hora de voltar a cumprir as leis. Sim,
Esse muco das notícias defendeu a tirania como forma de restabelecer a democracia e arrastou nessa os incautos, os ingênuos, os ignorantes. Meus coleguinhas estão esperneando, querendo de volta sua fatia de liberdade, algo que jamais existirá, para fingir que está tudo bem no Brasil. Abram os olhos de uma vez, os ouvidos, busquem o exorcismo, porque nunca será livre a imprensa que não tem humildade, que não tem compromisso com os fatos, com a busca pela verdade. Nunca será livre a imprensa que é refém dos seus próprios interesses. Começando falando sério, Mônica Bergamo foi atrás e já deu essa notícia num tom curioso. Primeira matéria que sai na imprensa do Brasil depois da sanção era: a sanção será inócua. Começou assim, né? Começou sendo inócua. Aí agora a gente já tá no ponto do: o Supremo não deve obrigar bancos a desprezarem sanções. Ué, mas não era inócua. Não era inócua. Rapaz, a gente saiu de inócua para, olha, tem um certo risco aí, hein? Muito rápido. No entendimento da maioria dos magistrados, uma decisão do Supremo empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles, de forma aleatória, para sancionar, inclusive, com pesadas multas. E de quanto seriam essas multas? Será que a gente tem algum exemplo aí ao redor do mundo? Tem, viu? Eita, e é pesada, viu, pai? Para não ter que dar uma decisão, vem aí o nosso jogador, Rodrigo Maia. O Supremo aciona Rodrigo Maia para contornar a sanção do Trump. Aí vocês perguntam, por que o Rodrigo Maia? Porque o Maia, atualmente, ele preside a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Pessoas maldosas vão ficar lá, um grupo de lobby. Lógico que não. Aqui é uma confederação em prol de, né, causas muito nobres. A coluna apurou que o Supremo busca fazer com que bancos que atuam no Brasil não imponham restrições ao ministro, mas sem que seja necessário que a própria corte profira decisão judicial nesse sentido. A atuação do bastidor é a primeira opção de magistrados, de modo a evitar os holofotes que um julgamento sobre o caso atrairia, o que poderia desdobrar em sanções dos Estados Unidos a mais integrantes do Supremo. Isso porque a Casa Branca pretende aplicar punições a ministros da corte que atuem para reduzir os efeitos da Magnitsky sobre o ministro. Aí vem o Metrópolis de novo. Trump reagirá se o Supremo acolher a ação do PT para blindar o ministro. Então parece que a preocupação, né, desse risco sistêmico, ela tem algum fundamento. Aí diz que o governo do Trump já acendeu alerta após o PT se mover. Uma eventual decisão do Supremo, que acolher a representação do PT e blindar o ministro, desencadeará sanções a mais ministros, incluindo, mas não se limitando, ao uso da própria Magnitsky, segundo fontes de Washington. Aí vem de novo Metrópolis, agora pelo Hugo Gadelha. Bancos buscam Febraban e advogados para entender a lei, né? Tá bom. Aí diz que bancos brasileiros, né, recorreram a Febraban, tudo mais, nos últimos dias, para entender os efeitos. E no último dia foi no dia 30, logo depois, assim que as sanções entraram em campo, o pessoal estava se reunindo. Estava ali, ó. Segundo apurou a coluna, a Febraban realizou reunião com integrantes de áreas jurídicas de alguns bancos na própria quarta-feira, dia 30, horas após o governo Trump confirmar a aplicação da lei contra o ministro. Um alto executivo de um dos bancos participantes da reunião disse à coluna que, a princípio, o entendimento seria de que a lei não atinge movimentações financeiras do ministro do Supremo dentro do Brasil, mas apenas no exterior. Será? Eu não sei, velho. Então, pra mim, que a coisa é um pouco mais complicada. Vejam só. Carrie Lam, ex-chefe do executivo de Hong Kong, ela foi sancionada pelos Estados Unidos no mesmo programa que atinge a lei Magnitsky. Mesmo sem qualquer relação direta com os Estados Unidos, ela foi obrigada a passar a receber o seu salário em dinheiro vivo. Tem pilhas de dinheiro em casa. Ela não pode se relacionar no banco, né? Mas no Brasil é diferente. Ah, no Brasil, irmão, no Brasil não é Hong Kong, não. No Brasil não é Hong Kong, não. Respeito o Brasil. Mas vamos atrás de respostas. Vamos atrás de respostas. Os bancos seguem sem compreender a abrangência, as implicações e o alcance da Magnitsky. O mercado não está reagindo com segurança, está perdido. Foi puxado para o centro de uma crise que sempre tratou como exagero político. E agora, corre para entender os riscos que preferiu ignorar. O sistema financeiro brasileiro está completamente ligado ao mundo. Contratos em dólar, bancos que operam com instituições de fora, sistemas de pagamento que cruzam fronteiras. Não dá para se proteger achando que está isolado.
Escritórios de advocacia e entidades do setor agora se movimentam, mas não para evitar um problema que virá no futuro. Estão tentando conter os danos de algo que já começou a impactar contas, operações e fundos ligados ao Brasil. Aqui é a opinião do Renato. Dizem que são as perguntas que movem o mundo. E agora, com o novo pai dos burros, eu fiz as perguntas que eu acho que deveriam estar sendo feitas pela imprensa. E eu fiquei perguntando, né? Se eu consigo fazer essa pergunta e você vê pela resposta e utilizando a lógica básica mínima da matemática, você consegue chegar a determinadas conclusões. Por que a imprensa brasileira tem tanta má vontade, né? Por que a imprensa brasileira começa anunciando que as sanções serão inócuas e a gente já está na situação, né, que de inócua você vê que claramente não tem nada, a ponto do PT já está protocolando aí uma medida cautelar. E é tão inócuo assim, gente, porque o PT acionou o judiciário. Eu nem coloquei aqui, o ministro sorteado para a ação foi o ministro Zanin. É tão inócuo, para que o PT entrou no judiciário? Não vai mudar nada, né? Eu fui lá, no novo pai dos burros. Falei, ChatGPT, meu amigo. Eu gosto de chamar pelo nome, né? Dessa vez não dei bom dia. Mas eu vou dar bom dia porque vai que um dia, né, vira ser humano, pra ele não me perseguir e lembrar que eu fui bonzinho com ele. Eu falei, ChatGPT, nesse link aqui. Aí eu coloquei o link oficial do site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que é quem, né, cuida da questão da OFAC. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos está abordando sobre sanções que foram aplicadas a um juiz da Suprema Corte Brasileira. Para mim está claro todas as punições que o alvo recebeu e está claro quais linhas não podem ser cruzadas por bancos e instituições financeiras que não queiram ser punidos pela OFAC. Com base nisso, queria te perguntar se é necessário que o governo americano ainda assim envie um ofício para o Brasil explicando a extensão da sanção. Para mim parece claro que foi aplicada a lei Magnitsky no alvo e não faz sentido ter que enviar ofícios para os bancos, já que é impossível oficiar todos os bancos do planeta, já que se trata de uma punição global. Eu estou certo? Além disso, eu gostaria de te perguntar se a OFAC já puniu instituições financeiras em situações onde uma pessoa foi sancionada e o Departamento do Tesouro não enviou ofícios individuais para os bancos. Se possível, me cite exemplos. Como você viu, né? A Mônica Bergamo já fala sobre o risco de multas pesadíssimas. E de quanto seriam essas multas? Mas vamos lá. Aí tá ali, ó. Você está absolutamente certo em vários pontos da sua análise e podemos esclarecer com base em como funciona a legislação de sanções dos Estados Unidos, especialmente no contexto da Lei Magnitsky Global e das ações da OFAC. Vamos dar um saque. Primeiro, é necessário que os Estados Unidos enviem um ofício ao Brasil explicando a extensão da sanção? E aí, é necessário? Não, não é. Nos últimos dias, o que a imprensa disse? A decisão é meio genérica. Existem gradações. Será mesmo que existem gradações? Será mesmo? Será mesmo? Não, e... Porque também sabe disso, né? Só uma coluna da Mônica Bergamo, interlocutores de Eduardo Bolsonaro dizem que vão colher agora, né? O governo detalhar. O governo vai detalhar. Vocês têm certeza disso? Que vai detalhar? Só utilize da lógica. Essa lei, ela é global. Ela não é apenas para bancos brasileiros. Ela é para os bancos dos 192 países que usam o SWIFT ou passam, né, pelo sistema bancário americano. Você acha que o quê? Os Estados Unidos têm uma lista de e-mail? É uma lista de transmissão tipo WhatsApp, que tem um telefone de todo mundo. E quando o banco muda o telefone e e-mail, tem que avisar. Ô, FAC, mudei de e-mail, viu? Atualiza aí. Ó, tu não mandou pra mim, eu não fui noticiado. Ó, tu não pode me punir. Tu acha mesmo que existe isso? Uma lista que é pública? Vamos ver, o ChatGPT tem respostas. Tem respostas. Não é necessário. A sanção imposta pela OFAC é auto-executável e extraterritorial, quando uma pessoa física ou jurídica é incluída na Specially Designated National List, né, SDN, publicada no site oficial da OFAC. Isso automaticamente ativa obrigações e restrições para instituições financeiras e empresas em qualquer lugar do mundo que tenham operações ou relações com os Estados Unidos, dólar americano, ou sistema financeiro internacional com conexão aos Estados Unidos. Bancos estrangeiros que queiram preservar seu acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Ou seja, a publicação no site da OFAC e nos comunicados oficiais como o do Departamento do Tesouro que você citou são o único aviso necessário. Então, pra galera que tá esperando aí, não, eles vão avisar. Vai, confia. Bancos brasileiros, sigam esperando vir, sabe? Continue esperando, depois não chora. Não há exigência legal ou costume de enviar ofícios diplomáticos país a país ou banco a banco. O sistema de sanções funciona de forma aberta e pública e a ignorância ou inércia dos bancos não os isenta de punição. Então, para quem está esperando, tem que avisar o Banco Central. Depois não chora.
Tô falando como o cara que aprendeu com o pai dos burros. Aí 2. Por que os Estados Unidos não precisam oficiar todos os bancos do mundo? Primeiro, a SDN List ela é pública e atualizada com regularidade. Os bancos e empresas globais têm a obrigação de acompanhar essa lista. Os bancos têm que acompanhar, especialmente se operam em dólar, têm subsidiárias nos Estados Unidos ou utilizam o sistema bancário internacional, o SWIFT, por exemplo. Terceiro, o simples acesso indireto ao sistema financeiro dos Estados Unidos é suficiente para que a OFAC tenha jurisdição e aplique sanções secundárias. Então não adianta depois ficar falando, eu não sabia, eu não recebi um ofício do Banco Central, o Trump não me mandou o WhatsApp. A OFAC já puniu instituições financeiras que interagiram com pessoas sancionadas sem aviso prévio? Sim, diversos casos. Vamos ver uns exemplozinhos, né? Olha o primeiro, BNP Paribas. Multa, 8,9 bilhões de dólares. Esse caso aqui acho que bem mais grave, que ele foi multado por violar sanções dos Estados Unidos contra Sudão, Irã e Cuba, mesmo operando fora dos Estados Unidos. Então acho que é uma coisa bem maior, né? 3 países diferentes. Mas vamos pensar nesse cenário, né? 9 bilhões de dólares. Bota aí a 5,50, né? Vai dar o quê? 5 dá 45, 5 vezes 9 dá 45, 6 vezes 9 dá 54. A diferença dá o quê? 45 para 54 dá exatamente 9, 4,5. Então seria em torno de 50 bilhões de reais. Tu já pensou um banco brasileiro tomar uma multa de 50 bilhões de reais? Tu já pensou um banco brasileiro tomar uma multa de 50 bilhões de reais? Acabou, assim, acabou. Acabou. E o pior é que não acaba sozinho, né? Porque os bancos trabalham de forma interligada. Talvez você possa ter, assim, um total colapso do sistema financeiro nacional. Vamos continuar brincando, vamos continuar falando que a coisa só inócua. Tipo a tarifa, né? Olha, o Trump não vai se eleger, se elegeu. O Dart não tem acesso, o Dart tem acesso. Os vistos não serão cancelados, os vistos são cancelados. não vai ter tarifaço, o tarifaço veio. Não vai ter sanção veio. Eu não sabia da Magnitsky. Eu tô esperando. Vocês vão esperar mais uma vez acontecer alguma coisa para depois... O banco usou o sistema financeiro dos Estados Unidos, pagamento em dólar via bancos correspondentes, não houve ofício prévio da OFAC, que é o BNP. A violação foi baseada na responsabilidade objetiva do banco por não seguir as regras, mesmo sem notificação individual. Aí você vê a próxima. Essa é bem mais barata, 1,4 bi. Diversos bancos intermediários foram envolvidos em transações de exportação, né? A OFAC não noticiou previamente o banco. Essa terceira é mais barata ainda. British Arab Commercial Bank, Reino Unido, viu? Ele prestou pagamentos em dólar para a Syria International Islamic Bank, que estava na lista. Não houve ofício individual e o banco foi penalizado por processar transações com partes sancionadas. E vamos pegar esse 4 aí também, né, que é do Emirados Árabes Unidos. Essa foi baratinha. 100 milhões de dólares. 550 milhões de reais. O banco foi punido por transações com empresas ligadas ao Sudão. O Tesouro não emitiu ofícios para o Mashreq Bank antes da sanção. Aí eu pergunto para vocês, imagina amanhã chega um boleto para pagar, um DAF. Qualquer banco brasileiro, 550 milhões. Primeiro, de onde vai ser esse dinheiro? O banco deve ter aí um caixa, né, para eventuais problemas. Segundo, se o banco vai pagar a multa e acabou, ok. E se a multa já vier com um banimento desse banco do sistema SWIFT? E mesmo que não venha com banimento, mas você comece a colocar, porque isso vai virar aquele negócio, é fato relevante. E aí tem que ser publicado na Bolsa de Valores para todo mundo saber. Como é que vai ser a reação do mercado em relação às ações desse banco? Vai subir ou vai cair? Vai se valorizar ou não? Vai ter um impacto na Bovespa? Pode ter um circuit breaker no dia? Então assim, as pessoas estão lidando mais uma vez como se fosse uma simples brincadeira. Eu acho que não deveriam tratar dessa forma. Conclusão, você está absolutamente correto ao afirmar que os bancos do mundo inteiro não precisam ser notificados um a um e que a publicação da sanção no site oficial do Departamento do Tesouro já configura o aviso legal válido. Bancos que ignorarem esse sistema o fazem por sua conta e risco, mesmo sem notificação formal. Aí eu fiz a próxima pergunta, que acho que essa é a principal dúvida dos bancos brasileiros. E eu falei assim, ChatGPT, quando o alvo da Magnitsky é uma pessoa, né, pessoa física, não é um CNPJ, mesmo que essa pessoa não vá fazer transação em dólar, ela pode ter conta em bancos que operam no sistema SWIFT. Por exemplo, um banco brasileiro que permita que seus clientes tenham cartão internacional, comprem ações internacionais, forneça diversos serviços que conectem esse banco ao mundo. É possível que um alvo da Magnitsky tenha conta nesse banco? Ou essa pessoa só pode ter conta em bancos que não estejam no sistema SWIFT? Na prática, existe algum banco brasileiro que essa pessoa poderia ter conta? Aí vem, excelente aprofundamento.
E sua dúvida toca no coração do funcionamento do sistema financeiro internacional. Quando se trata de sanções como a Magnitsky Global, vamos responder com precisão técnica, sempre diferenciando a teoria legal, a prática do enforcement e os riscos regulatórios dos bancos, né? Tem a teoria e a prática. Já falando no mundo real. Primeiro, o alvo da sanção pode ter conta em banco que opera no SWIFT? Tecnicamente, sim. A técnica. Não há proibição automática universal que impeça o sancionado de ter uma conta em um banco, desde que o banco não esteja sob jurisdição dos Estados Unidos, o banco não processe transações em dólar em nome da pessoa e o banco assuma o risco de manter esse cliente. Na técnica, sim. E na prática, altamente improvável. A razão é simples. Os bancos não querem correr o risco de sanções secundárias da OFAC. Se um banco tem acesso ao sistema SWIFT, como praticamente todos os bancos médios e grandes no Brasil, permite cartão internacional, remessa internacional, compra de ativos externos, uso de dólar ou euro, etc., então esse banco está inserido no sistema financeiro global, usa bancos correspondentes nos Estados Unidos ou Europa e qualquer interação com o sancionado pode ser rastreada e punida. 2. O problema não é só fazer transações em dólar. Mesmo que a pessoa nunca faça uma transação em moeda estrangeira, o banco ainda assim corre um risco. E por quê? O SWIFT não é americano, mas quase todas as mensagens de pagamento em dólar passam por bancos correspondentes nos Estados Unidos. Aí veja, ó, mesmo uma simples operação como pagar o Spotify em dólar pode ativar uma cadeia de transações que chega ao sistema bancário americano. Por o seguinte, mas eu pago esse Spotify no Brasil. Mas até isso, né? Até isso aí no final do dia, o que você paga no Brasil pode depois ser convertido para ir para os Estados Unidos, né? Então, pode acontecer, você não sabe. E aí? Você está pagando em real, mas esse dinheiro vai ser convertido e vai lá para fora. E aí? Quais serviços você não pode ter acesso? Aí você vai lá e faz a compra de, não sei, uma passagem aérea. E aí? Se esse dinheiro acabar também chegando lá. Então, é uma zona cinzenta. Será que os bancos vão querer correr esse risco do que pode e que não pode comprar? A responsabilidade é objetiva. Se o banco facilitou uma transação que favoreceu um sancionado, pode ser punido mesmo sem dolo, mesmo sem saber, mesmo sem intenção. Exemplo prático, Banco Brasileiro com perfil internacional. Vamos aplicar isso a um exemplo. Banco Inter, Nubank, Bradesco, Itaú, Santander, BTG, Banco do Brasil, entre outros. Todos esses bancos estão conectados ao SWIFT, usam correspondentes internacionais em dólar e euro, oferecem cartões internacionais, contas globais, home broker internacional, etc. Portanto, manter um cliente sancionado pela Magnitsky coloca esse banco sob risco direto de sanção da OFAC, mesmo sem transações em dólar. Resultado esperado, conta bloqueada ou encerrada preventivamente. Isso assim, o povão, né? A gente não está lidando com a pessoa, mas com Deus. Aí é diferente. Existe algum banco brasileiro que pode, onde o sancionado poderia ter conta? Assim, teoricamente sim. Bancos pequenos, cooperativas, perfil local, bancos sem acesso ao SWIFT, sem operação internacional, sem correspondentes em dólar, que operam apenas em reais, com perfil local, regional. Aí dá até exemplo, ó. Cooperativa de crédito, como a Sicoob, a Cressol. Aí, ó. O cartãozinho da Sicoob. Deve ser até verde, né? Sei lá, eu pego na Sicoob, eu não sei nem o que é Sicoob, mas eu tenho pra mim a cooperativa de crédito rural, o que vem na minha cabeça. Não sei nem se é, tô chutando aqui. que piada, né? É uma piadinha besta. Bancos digitais sem gateway internacional, pequenos bancos com atuação limitada ao território nacional, enfim, mas mesmo esses bancos provavelmente recusariam uma pessoa como cliente, por risco reputacional, compliance interna e eventual pressão de reguladores, como o Banco do Brasil ou CVM. Não, nesse caso aí, eu acho que os reguladores não vão fazer nenhuma pressão. Talvez a pressão seja para aceitar o cliente. Aí ele fez um resumozinho ali, ó. Grande banco com SWIFT, dólar, cartão internacional. O alvo pode ter conta? Não. Será bloqueado e cerrado. Risco para o banco altíssimo. Né? Banco médio com acesso ao sistema internacional. Não recomendado. Provavelmente será bloqueado. Risco para o banco alto. Banco local, sem SWIFT, só em reais. Tecnicamente possível se o banco aceitar. Mas o risco ainda é médio, né? E ainda arriscado. O ideal é ter um cartãozinho da cooperativa de crédito. Com atuação rural, local, né? Eu até falei, eu acho que o Sicoob deve ser isso. Na prática, os bancos relevantes evitam completamente esse risco. Um alvo da Magnitsky quase sempre se vê financeiramente isolado do sistema bancário moderno. Aí eu não me contentei com a resposta. Eu falei, tá, mas e a Febraban, né? O povo vai perguntar pra Febraban. A Febraban tá aí e tudo mais. Aí eu fiz a pergunta de milhão. Ô, ChatGPT, diante da notícia amplamente noticiada, né? Ficou até feio o jeito que eu escrevi, pela imprensa brasileira e internacional. E devia colocar assim diante do fato, né? Foi amplamente noticiado que o ministro do Supremo foi sancionado pela Magnitsky. Qual seria a posição sensata
que a Febraban e os bancos brasileiros deveriam ter tomado assim que a sanção foi aplicada? Ou os bancos têm tempo para consultar seu jurídico antes de tomar qualquer medida? Eu pergunto isso porque durante 2 meses já se falava na possibilidade de usar Magnitsky e creio que seria papel dos bancos já estarem prontos, para tomar uma ação de imediato para não correr riscos juntos ao FAC. Aí ele coloca, nessa excelente questão, e você está abordando um ponto crucial sobre governança, compliance e risco reputacional regulatório no setor bancário. Vamos analisar o que seria esperado da Febraban, dos bancos brasileiros, frente a uma sanção Magnitsky contra um ministro supremo do ponto de vista prudencial, técnico e jurídico. O que diz a prática internacional frente à sanção? A melhor prática global de compliance bancário, diante da inclusão de um indivíduo na lista SDN, que foi o que aconteceu na quarta-feira, é identificar imediatamente se a pessoa sancionada é ou foi cliente do seu banco. Tem que ver imediatamente. 2. Bloquear preventivamente quaisquer ativos ou acessos à conta. 3. Evitar qualquer transação direta ou indireta. Consultar a assessoria jurídica apenas para confirmar e não para decidir se irá agir. Emitir relatórios de atividade suspeita aos reguladores locais se aplicável. O tempo de resposta esperado é imediato, não semanas ou meses. Não vou consultar... Vou esperar o governo americano detalhar. O tempo de resposta esperado é imediato, não semanas ou meses. Então, assim, ó, a turma que falava aí que não ter visto cancelado, foi cancelado, que não ter tarifa, teve tarifa, que não ter sanção, teve sanção. Ah, não, vamos esperar. Ó, não vai, depois não fala assim, ó, não vai ter multa. Porque isso aí tá quase acontecendo o contrário, né? Eu espero que nenhum jornalista fale assim, não, ninguém vai ser multado. Eu espero que vocês não falem isso, porque tudo que vocês estão falando tá dando errado. E eu não quero ver nenhum banco brasileiro sendo punido, né? A lista do OFAC é pública. Sanções do OFAC não exigem aguardar ofícios nem tempo de análise. A lista do OFAC é pública, atualizada em tempo real, e qualquer instituição que opere de forma conectada ao sistema financeiro internacional tem a obrigação legal e técnica de implementar controles automatizados para fazer triagem diária com a lista SDN. Então, bancos brasileiros. O pai dos burros está falando isso. Ou seja, os bancos já devem ter sistemas automáticos que batem a sua base de clientes com SDN. Ao entrar um nome relevante na lista, como o ministro Supremo, o sistema deve gerar alerta imediato. O setor de compliance do banco não deveria aguardar imprensa, debate público ou orientação do Banco Central. Deveria agir imediatamente. Só avisando aí também, viu? E o caso específico de um deus, um divo. Você está absolutamente certo, né? Havia pelo menos 2 meses especulação concreta e pública sobre a aplicação da sanção ao ministro em questão. Isso é altamente relevante por 2 razões. A Febraban deveria ter alertado seus associados. Diante da possibilidade concreta e notória, a Febraban, como órgão de representação e orientação do setor, deveria ter emitido um alerta preventivo e orientação de risco aos seus membros. Um exemplo de orientação sensata. Dada a possibilidade real de sanção internacional ao senhor X, pior que até o nome, seu X até acertou. Os associados deveriam revisar políticas internas de relacionamento com partes sancionadas, mapear possíveis vínculos diretos ou indiretos e preparar medidas de compliance caso a sanção seja confirmada. B. Bancos deveriam ter feito due diligence prévia, sabendo da possibilidade. Bancos médios e grandes, com exposição ao sistema internacional, deveriam ter feito mapeamento prévio, preparado resposta de emergência interna, por exemplo, plano de encerramento de conta, bloqueio temporário, posicionamento institucional, simulado cenários com assessoria jurídica e de compliance. Isso não exige antecipar a sanção, mas evita improviso e exposição no day one. 4. Os bancos têm tempo para consultar seu jurídico antes de agir? Não. Não tem tempo. Não tem tempo. Se a pessoa já está oficialmente sancionada pelo OFAC, a consultoria jurídica deve servir para interpretar nuances. Por exemplo, transações pendentes. Olha, o cara entrou no OFAC e tem um negócio que ele comprou, sei lá, no crédito. E aí, como é que faz isso daí? Tá pendente, né? Vai ter que pagar, o cara divide em 6 vezes. Passou do cartão na Casa da Bahia. E aí, faz como? Aí, familiares, empresas ligadas, mas não é justificativa para inação após a exclusão do nome da SDN. O risco de sanções secundárias, bloqueio de acesso ao dólar ou perda de relações com bancos correspondentes é real e imediato. O erro tipo 1, agir cedo demais, é preferível ao erro tipo 2, não agir e ser punido pelo OFAC. 5º, o que seria prudente? O que teria sido a postura prudente da Febraban e dos bancos antes da sanção?
emitir um alerta preventivo baseado em fontes públicas internacionais, avaliar a possível exposição de clientes à figura em questão, preparar respostas padronizadas e rápidas, revisar contratos e obrigações com bancos correspondentes e sistema SWIFT, isso antes da sanção. Seria prudente. E após? Ativar o sistema de triagem automática com SDN List, encerrar o bloqueio a contas associadas, evitar qualquer movimentação que possa ser entendida como apoio material, comunicar ao Banco Central caso haja risco sistêmico ou impacto sobre o setor, se for o caso, emitir nota pública ou interna, esclarecendo que o banco segue todas as normas internacionais de compliance. Conclusão final. Você está absolutamente correto. A sanção não exige ofício nem permite tempo indefinido de reação. Diante da exposição pública e da possibilidade, a FEBRABAN e os bancos já deveriam estar preparados antes da confirmação oficial. A inação diante da sanção global, aplicada a um alto agente de Estado, representa risco jurídico, financeiro e reputacional grave, não só para o banco, mas para o país, pois pode ser interpretado como uma complacência institucional. Lembrem que a base de dados do ChatGPT é uma base ampla, e de fatos concretos da realidade, né, de outros exemplos que já aconteceram. O mundo não é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, ele tá no Brasil. O mundo nem sempre segue o jeitinho brasileiro. Foi mal, me dá uma segunda chance. Nem sempre isso acontece. Teve isso daqui, ontem, saiu no Globo. O governo Trump estaria analisando aplicar punições diretamente às instituições. Bom, já poderia, né? Em tese, já poderia. Porque o nome já tá no FAQ. Já tá na SDN List, já tá lá. A parte de baixo, eu acho que o pessoal não tá entendendo nada, né? O governo Trump estaria avaliando fazer o comunicado a bancos. Acho que vocês não estão entendendo. Já houve o comunicado. Já houve o comunicado. É a nota oficial do Departamento do Tesouro, direcionada ao alvo em específico. E os bancos seguem pedindo parecer jurídico como se estivessem diante de uma dúvida técnica, e não no epicentro de uma crise institucional. Olha para isso aqui ontem. Aí você me pergunta, e aí? Isso aqui foi por causa da Magnitsky? Talvez isso aqui significa que o Banco do Brasil vai ser removido do SWIFT? O Banco do Brasil não vai ter mais acesso a operações? Não faço ideia. Eu realmente não faço ideia. Eu não vou conspirar em relação a isso. Por que eu não vou conspirar? Porque eu sei que o governo Lula... Primeiro assim, o Banco do Brasil não teve um lucro grande aí no segundo trimestre, foi só 500 milhões. Eles esperavam muito mais. Então, não lucrou como deveria. E o Banco do Brasil vem tendo uma postura bastante woke, já não é de agora. Então, isso daí pode ter impactado, né, no valor do banco. Saiu aí o resultado do banco e aí, por conta disso, as ações caíram. Enfim, pode ser por causa disso, pode ser uma questão técnica. O JP Morgan tá vendendo, né, BBAS3 nos últimos minutos, como se não houvesse amanhã alguma notícia. Então, assim, tá todo mundo se perguntando. Pode ter alguma coisa a ver com as punições? Não sei. Pode ter uma precificação? Pode. Não faço ideia. O que eu sei é que, desde o início de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo relacionado ao bolsonarismo, a imprensa nunca trata com seriedade. É sempre propaganda e sempre no espírito de destruir e tentar vender um ponto que o establishment brasileiro é super forte, é super poderoso, jamais vai se dobrar e o Bolsonaro vai perder de novo. Tá aí, né? Aí vocês tiram as conclusões de vocês. Vamos continuar. Tem coisas que não tem quem me faça acreditar que são meras coincidências. Não são. Primeiro que eu vejo, a amiguinha do Sérgio Moro, amiguinha mesmo, que quando trabalhava na Folha de São Paulo fazia campanha aberta para o Sérgio Moro. E por que eu falei quando estava na Folha de São Paulo? Porque ela foi demitida. E por que ela foi demitida igual a Helene Cantanhede? Porque ela lacrou demais? Não só por causa disso. A Rocha Monte foi candidata. Era candidata do Moro, a deputada federal, né? Se filiou inclusive ao Podemos e o Moro traiu ela e o Moro foi pro União Brasil. Aí agora, estava desempregada por um tempo, foi contratada pelo Pedro Cerezo, protagonista, né? Que continua lavajatista, como sempre. Um bom filho a casa retorna. Bolsonarismo não é conservadorismo. É estorvo para o Brasil. Bom, não muda nada. Uma mulher que desde 2022 segue atacando o bolsonarismo, né? Sem dó nem piedade. Muda nada a lacradora. Tá, mas eu tô vendo coincidência, né? Coincidência, né? Bolsonarismo não é conservadorismo. Bolsonarismo não é conservadorismo. Beleza. Pablo Hortelado. O conservadorismo se isolará se ficar refém dos Bolsonaro. Basicamente a mesma coisa. Parece até que ela leu o que o Pablo Hortelado falou e resolveu reescrever com outras palavras. O texto dele veio primeiro. É da 00:05. Ela escreveu aquele texto, publicou pelo menos na tarde de ontem. Aí o Pablo Hortelado faz um textão para justificar o que tá na manchete. Eu vou trazer só o último parágrafo. Olha a conclusão final do Pablo Hortelado. Não conseguiremos consertar os problemas do Supremo sem também condenar o golpismo. Então assim, ó,
Antes da gente corrigir os erros, a gente primeiro destrói vocês, a gente vai aniquilar vocês. Se der pra tirar a vida de vocês, melhor ainda, né? Aí depois a gente pode consertar o Supremo, né? Mas porém tem que destruir vocês. E nada disso será conseguido com o apoio de Trump. O conservadorismo se manterá isolado enquanto permanecer refém das estratégias personalistas da família Bolsonaro. Ou seja, quando a direita abandonar Bolsonaro, for aniquilada, destruída e quiser virar um puxadinho dos governadores democráticos, aí a gente pode pensar no caso de vocês. Mas não para por aí. Porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Sérgio Denicoli, CEO da AP Exata. Temos que falar sobre isso já já. Parceiro do Duda Lima, e iremos explicar o porquê. Também no dia de ontem, com o mesmo discurso. Todo mundo tocando a mesma música, no mesmo momento. Bolsonaro só tem uma chance e ela passa pela união da direita. Este daqui é o terror psicológico que Duda Lima prega todos os dias. Não é que Duda Lima pega o telefone e ele liga para Bolsonaro. Duda Lima influencia todas as pessoas ao redor do Bolsonaro para levar essa narrativa, que é o quê? Bolsonaro não pode se dar o luxo de ver um adversário vencer a próxima eleição. Seu futuro pessoal depende disso. A bala de prata que lhe resta é a vitória de um aliado capaz de convencer um indulto presidencial diante da iminente condenação. Quantas vezes vocês já não viram falar isso aqui no vídeo? Gente, imagina como é que tá Bolsonaro o tempo todo. Ó, Bolsonaro, se você escolher errado, você vai ficar preso, hein? Ó, Bolsonaro, sua única chance, hein? Ó, escolha bem, Bolsonaro, ó, porque senão, rapaz, se o Lula ficar, vai ser culpa sua, viu, Bolsonaro? Eu tô falando isso, gente, porque eu escuto de diversas pessoas. O Duda Lima hoje é a pior desgraça que existe no PL. Esquece o Valdemar. Esquece o Antônio Carlos Rodrigues que foi expulso. Vocês não conseguem entender a destruição que esse cara tá promovendo. Vocês não conseguem ver que é algo deliberado. Vocês acham mesmo assim, Eduardo nunca aparece nada do PL. Não tem nenhum tipo de apoio. Tu acha que isso é só o Valdemar? Eu sei que muita gente não vai falar porque tá lá, porque tá no partido e tudo mais. Tem gente que também tem esperança. Vamos falar que não existe um grupo de influenciadores do PL chefiado por uma mulher chamada Michele. Não é Michele Bolsonaro, não. Vai me falar que não existe. Me fala que não existe. Me fala que nesse grupo aí não tem alguém aí que é ex alguma coisa. Me fala que nesse grupo não tem uma menina que tava lá envolvida nas confusões no dia 8. Me fala que não tem. Me fala que não tem um deputado. Me fala que não tem. Como é que eu sei disso? Eu não... Meu Deus do céu, véio, tudo que acontece no Brasil tá óbvio. Sabe? Assim, tá óbvio. Pra turma aí que tá com a coleirinha do Deltan, não tem pra que falar, porque essa turma tá destruindo o Bolsonaro. E pros outros, às vezes, não vale a pena, porque às vezes tá sonhando com uma coisa, tá sonhando de ser candidato em 2022. Eu não tenho, em 2026, eu não vou ser candidato, eu não tenho pra que ficar, sabe, mamando o Duda Lima, não tô atrás do dinheiro do PL, não tô. Me fala que isso não existe, isso vai dar ruim, inclusive, viu? Então, rapaz... Na política não há gratidão, há cálculo e oportunidade. Bolsonaro ainda tem chance de chegar ao poder por meio de aliados. Mas são estratégia que valendo tudo ou nada, e ser um candidato capaz de dialogar com o centro ficará cada vez mais claro que a bala de prata que possui por enquanto está sendo apontada para o próprio pé. Como é que Duda Lima se conecta a isso? Vou te mostrar aqui, ó. CEO da AP Exata. Aí, Duda Lima, me diz que eu tô mentindo, Duda Lima. Você que era o marqueteiro do Ricardo Nunes. Quantas mensagens do Duda Lima chegaram até mim durante toda a eleição de 2024? Eu tenho quase todas elas, com as análises que às vezes chegavam 2 vezes ao dia da AP Exata, que estava trabalhando com o prefeito. Vamos ouvir aqui alguns dos áudios. Quem é a pessoa? Quem é o dono desta voz aqui, Duda Lima? Boa noite. A participação do Nunes no debate foi positiva, os recortes foram bem aproveitados, os seguidores gostaram. A atitude dele mais efusiva contra os adversários nas redes também tem sido aprovada. As pessoas acham que é interessante ele ter uma postura um pouco mais de confronto, que a eleição em São Paulo virou um confronto generalizado, então é importante também que ele mostre força, né, nessa briga. E o aumento das publicações sobre as realizações da gestão, isso tudo somado ajudou bastante a impulsionar a imagem do prefeito. Hoje ele teve um dia positivo com um índice de 53%. A saída do X, né, só publica quem tem VPN, acabou reduzindo muito o debate eleitoral. Já deu pra entender, né? É o que tava rolando aí. Eu não sou candidato. Vocês têm que entender isso. Como eu não sou político, e todo mundo sabe que eu não vou ser, e isso tá bem óbvio que eu não vou ser, todo mundo me conta as fofocas. Por quê? Porque eles sabem que, irmão, vai chegar até mim. Vai chegar até mim. Sabe? Muita gente às vezes quer me contar fofoca pra eu falar, pá, dá as porradas. Mas isso que eu fiquei sabendo. Assim, o que acontece, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão fazendo. Só que não para aí. Quem é o outro parceiro do Duda Lima?
que trabalha juntinho, que ficou, inclusive, que já mandou seus emissários, né? Fica querendo me ameaçar. Não vai colar, Murilo Hidalgo, não vai colar. Bolsonaro recebe uma notícia da pesquisa eleitoral pós-tarifaço. Tu tá entendendo? Se foi de todos os lados. É pela imprensa, pelos parceiros da imprensa, por pesquisa, por dentro do partido. Último levantamento contado pelo PL de quem dá Paraná pesquisa. Mas a Bela Mega não tá falando que é da Paraná. Eu aposto dinheiro. Fala aí quanto quer apostar. O aumento da popularidade do petista ocorreu. Olha aqui, porque o que é que o Duda Lima faz com o Murilo Hidalgo? Eles montam uma pesquisa para ter a certeza que eles vão ter números. E eles fazem perguntas para que esses números e essa pergunta sirva para reforçar uma narrativa política para tentar convencer Bolsonaro. Porque ele sabe que Bolsonaro acredita na Paraná pesquisa. É surreal isso. É surreal isso. E ninguém quer falar mal, né? Ninguém quer falar mal do Murilo Hidalgo. Aí ele faz a pesquisa, né? Não. Ele conecta a questão ao tarifaço, né? Então Lula ganhou força após ser alvo do tarifaço. E é que ele coloca, né, na sequência. E assim que eles vendem essa pesquisa, o principal articulador foi Eduardo Bolsonaro. Então qual é o ponto? É vender Eduardo Bolsonaro? Bolsonaro, seu filho está atrapalhando. E fazer um terror psicológico, sabe? Dia sim, dia também. Tem mais gente nisso? Tem mais gente. Tá, tem mais gente também. Né? Já vem, se a gente for listar todo mundo aí, né? Isso é o PL. Você não vai ouvir isso aqui em outro lugar nenhum. A maioria quer ser candidato e não, o pessoal tá com a coleirinha do Deltan. Quero que alguém fale aqui que é mentira e prove que é mentira. Prove que não foi a pesquisa do Paraná Pesquisa. A pergunta aqui fica só a seguinte, né? Foi contratada pelo PL. Foi o PL que pagou ou foi o PP? Essa pergunta eu realmente não sei. E eu queria ter a resposta. Ah, meu Deus do céu, viu? Esse Duda Lima tá demais. Onde o PL reconhece sucesso na missão de Eduardo. Só meio que a sanção, porque o resto foi um fracasso total. Até lá com a turma do Guilherme Amado, o Duda Lima opera. Esse é o Duda Lima. O PL observa em silêncio o único ato político de relevância internacional de direita brasileira nos últimos anos e reage com a nota morna, quase pedindo desculpa pelo sucesso. Aí veja. Vamos dividir a direita, né? Ainda dá tempo de dividir um pouquinho. Zema defende a anistia a Eduardo, mas critica a atuação tarifaço por interesse particular acima do Brasil. Em primeiro lugar, vem cá. Anistia pelo quê? Eduardo tá condenado pelo quê mesmo? Já tem anistia até pra Eduardo e Zema. E o curioso, né? Acho que Eduardo até ter sido bem intencionado, mas agora nós não podemos colocar os interesses do Brasil abaixo do interesse particular de quem é que seja. Então assim, Eduardo não tá preocupado em resgatar a liberdade de expressão, as liberdades individuais como um todo, né? Enfim, consertar a relação entre os poderes, não é nada disso. É interesse pessoal de livrar o rabo do pai. Esse é o Romeu Zema, né? Mas quem divide a direita sou eu. Quem divide a direita sou eu. Ratinho Júnior pede passagem. Já conta com o apoio da antagonista, ele que quer ser o plano B da Faria Lima. E aí o marqueteiro Roberto Reis destaca como uma das grandes qualidades. O Ratinho se vende como gestor técnico, o homem do resultado que despreza a espuma ideológica. Ele fala para o mercado. Ele fala para Faria Lima, meu. Ele acelera, ele vai acelerar por cima de você. É o homem da austeridade fiscal. Ele vai entregar um superávit primário. Mas não para aí. Faltou o outro, que eu agora arrumei um apelido. Já falo já. Tem 3, são 4. Pode botar 5, né? Se você botar Eduardo Leite. Ato bolsonarista contra o Supremo está fora dos planos de governadores à direita. Não tá que eles vão, né? Bolsonaro não vai estar lá em cima, eles não vão conseguir dar aquela mordidinha, né? Pegar um naco, tentar conquistar um pouquinho aí, né, do voto bolsonarista. Então, nem aí pra nada. E não quero também se comprometer, né, nesse momento. Não é isso. Aí, tem 3, tá? Esses 3 não vão. Mas tem mais. O Tarcísio também não vai, não. Você vai fazer uma cirurgia eletiva aí que alta no mesmo dia. É a radioablação por ultrassonografia da tireoide. Pronto. Aí tá ali, né? A missão do governador causou insatisfação entre os aliados mais radicais. Aí, some que ele não vai ao fato que ele segue em silêncio absoluto em relação tanto à sanção como ao tarifaço. Ele sumiu. Tomou um chá de sumiço. O governador de São Paulo até aqui não publicou nas redes sociais mensagem a respeito dos 2 temas. E tampouco emitiu declarações à imprensa, mesmo quando questionado hoje pela coluna. Ele foi questionado. E pela coluna do Lauro Jardim. E não quis falar.
Mantém silêncio absoluto sobre o tema que parece ser desconfortável pra ele. A postura difere. Aí, 2 semanas atrás, tomou uma chamada do Kassab, né? Aí o pessoal já fez o meme. Tarcísio, pô. Desce daí, pô. Desce do muro, Tarcísio. Não. Eu proponho que a gente deserde o André Mendonça. Eu assim, ó, vamos deserdar. O Mendonça deixará de ser o mudinho do Bolsonaro. O novo mudinho do Bolsonaro é o Tarcísio. É o mudinho do Bolsonaro. E não me vem falar, não, mas o Tarcísio, ele não pode comprar essa briga agora. E vai comprar briga quando, gente? Quando é que vai comprar briga, hein? Ninguém pode comprar briga. Ninguém. Só o Eduardo. Pra todos tem uma justificativa. Não, porque fulano isso. Não, porque fulano é pai. Não, porque fulano tem filho. Não, é só Eduardo. Eduardo tem filho, não. Eduardo não tem filho, ninguém tem filho. Já de Bolsonaro não tem filho, ninguém tem filho. Não, porque não sei quem, sei lá, tem o cabelo louro. Não, porque é todo... Os mudinhos do Bolsonaro. Mendonça, falou aí, viu? Você andou falando demais. Andou reclamando lá sobre a questão no Lijamapalooza, tá reclamando do judiciário. Você não é mais o mudinho do Bolsonaro, não. Você perdeu seu título. O novo mudinho do Bolsonaro é o Tarcísio. Esse cara que vai presidir o país. Se for ele contra o Lula, beleza, vai lá. Vou votar no Tarcísio. Não vou votar no outro Lula em ninguém. Mas eu falei, pra eu fazer campanha pra alguém. Sabe, depois de tudo que tá acontecendo, de ver o caráter dessas pessoas ser colocado à prova. Mas Bolsonaro, tô nem aí, irmão. Se Bolsonaro gosta, não gosta dele, etc. Campanha ativa, defender, ver alguém falando, tá jogando baixo. Pô, te vira aí. Fazer campanha mesmo, eu só faço pra Bolsonaro ou pra Eduardo. Não me pesa pra mais ninguém. Não faço, não farei. No momento atual, diante de tudo que o Brasil vive, eu não aceito quem tá aí bancando o mudinho do Bolsonaro. Acabou. Acabou. Nenhum desse mais. Contra o Lula. Vou fazer campanha contra o Lula. Vou lá, não voto Lula de jeito nenhum. Vou fazer, mostrar todos os absurdos que é o PT. Mas não vou pedir voto pra nenhum desses cidadãos, a não ser Bolsonaro ou Eduardo. Nem me pede. Já tô deixando claro. Mas... Não. Ou Bolsonaro ou Eduardo. É minha opinião. Aí vem. Senadores detectam ofensiva de Eduardo para fritar Tarcísio junto a Trump. Ainda bem. Eu apoio isso aí mesmo, Eduardo. Integrante da comitiva do Senado que viajou aos Estados Unidos, teve de dialogar, detectado nos bastidores que o governador de São Paulo é alvo de uma intensa fritura junto à Casa Branca, estimulada pelo Eduardo. De acordo com 2 representantes do Senado que viajaram a Washington, ficou clara a atuação do Eduardo para desgastar o governador. Um aliado próximo a Eduardo confirmou à equipe do blog o mal-estar da Casa Branca com o Tarcísio, mas atribuiu o climão à irritação de Trump com os recuos do governador e suas críticas ao tarifaço. Assim, se o Tarcísio tiver um posicionamento claro do que ele defende, em prol da liberdade de expressão, em prol aí, né, a uma volta realmente da harmonia entre os poderes, eu acho que não tem como você queimar o cara desse. Porque você tenta queimar, aí eu tiro você pela culatra. Porque aí você vai falar uma coisa, na hora que o pessoal descobrir, o pessoal fala, pô, Eduardo, tu tá mentindo pra mim, hein? Tu tá mentindo. Aí Eduardo vai perder moral. E tu vai ganhar força. Então, eu acho que não existe queimar. O que eu acho que assim, é contar, falar, o cara tá nessa, né? Virou o mudinho do Bolsonaro. Aliados de Tarcísio informaram reservadamente ao blog que já detectaram o movimento de fritura do governador por parte do 03 de Bolsonaro. Em meio ao agravamento da crise diplomática entre Brasília e Washington, diante das críticas de Eduardo, Tarcísio tem dito a interlocutores para deixar de lado qualquer conversa envolvendo a disputa pela presidência. Eduardo colocou na cabeça dele que ele é o candidato a presidente. Todo esse movimento é porque ele tem certeza disso. Disse o interlocutor do governador ao blog. Ou talvez não, né? Ou talvez o Eduardo aí tá pensando no Brasil e querer realmente assim, para deixar claro pro Trump, Trump, se tu, Trump, quer ver o Brasil realmente ir pra frente, lembra do Jair, velho. Trump, se tu quer que o Brasil realmente ande, tu quer um cara que realmente se posicione, sabe? Olha, o Jair Trump, ele era criticado pela imprensa por não fechar a boca. O Jair foi criticado de perder a eleição porque ele não fechou a boca durante o Fica em Casa. O Jair preferiu sofrer desgaste do que abraçar a mentira e abraçar a omissão. Esse é o Jair Trump, viu? Então se tu quer uma pessoa assim, virtuosa, que não tem medo de falar pra desagradar, é o Jair, viu? O Jair é brabo. O Jair é brabo. O Jair não é o mudinho do Bolsonaro, não. Enfim, só pra mostrar pra vocês aqui. Consegui terminar nas últimas horas aí. O meu dia foi corrido, viu? Final de mês, eu fico muito nervoso, ansioso. Eu comecei até a ficar com suspeito que eu tô ficando careca. Eu ligo, né? Mas eu comecei a ver cabelo caindo na minha mão. Acho que eu nunca tinha notado antes, também era pouco. Uns 5 fios de cabelo na mão. Eu falei, tá de boa. Quando tava passando shampoo. Mas fico nervoso, velho, no final de mês. É muita coisa pra organizar. Parece bobagem. Isso tudo não. A maior parte disso daqui a gente comentou em vídeo. Teve muitos assuntos que não davam pra comentar em vídeo, mas
Como eu separei, né? As situações. Enfim, o que a gente falou do governo Lula, e a gente falou algumas coisas, também falou ao longo do tempo aí, para uma lacrada errada que o Lula deu, aquela lacrada do o rico já roubou, um negócio desse. Lembra? Eu não comentei esse vídeo, mas enfim, tá ali no Carreta Furacão, no Pérolas Picanhescas, os robôs vermelhos, aquela parte de robô do PT, os grupos, né? O Gabinete do Amor. Lula segue derretendo diversas notícias mostrando isso. A economia tá lá toda a parte do IOF, com os impactos jurídicos e mais notícias econômicas que às vezes não comentam em vídeo. Aí começa, né? 11 contra 213 milhões de tiranos. Então aqui tu já imagina o que é, né? São notícias mais genéricas, ligadas ao judiciário, super salário e tudo mais. A censura rompeu novos limites. O tema é gigantesco. Quase 5% do Atlas em única coisa, que é o quê? A censura contra Bolsonaro. Tá aqui. Caso Felipe Martins, que a gente mal falou, mas tem muita coisa aqui. Trama golpista, tudo ligado. A gente também quase não comentou isso aqui em vídeo. Parcialidade da justiça. A gente comentou algumas coisas. Aí mostra quando é com a esquerda, quando é contra a direita. A gente não chegou a comentar em vídeo, mas teve a coisa lá do INSS, né? Que impõe um sano de sigilo. Que não vai investigar fulano, Beltrano. O Boulos aí ganhou nas últimas horas. Não é que ele ganhou. O Bolsonaro não conseguiu ganhar do Boulos, né? Falou que o Boulos tem imunidade parlamentar. Só que quando o Boulos proferiu algumas coisas, ele não era deputado. Então não deveria ter imunidade parlamentar. Mas enfim, aí vai estar lá e depois mostra quando é a justiça contra a direita. Confusões na Itália. Eu tenho o menor que eu coloquei as coisas do Taliaferro e da Carla Zambelli. Áudios de Bolsonaro, aqueles que saíram no Estadão. E aí começa. A parte do tarifaço, que é o que ocupou todo o mês de julho, eu dividi como? O que é ligado ao tarifaço, eu botei em um tema, tarifaço. Tem coisa que tá ligada ao tarifaço, mas eu separei, tipo, as coisas ligadas ao Lula especificamente. Quando eu começo por aqui, eu coloquei, né? Um governo perdido, todas aquelas notas que mostram que o Lula não sabia o que fazer, tema bem longo também, quase 4,3% do Atlas vai ser esse daqui. Soberania Vermelha, que foi aquele evento lá na USP, o que a gente comentou em vídeo, acabou vendo o dossiê. Azedou pro Lula. Foram todas aquelas matérias que a imprensa agora parece já ter esquecido de novo, porque vieram sanções, você tem que voltar a defender o Lula, mas mostrando todas as críticas que o Lula sofreu por parte da imprensa, diversos setores, e para além da direita, né, das cagadas que o Lula fez. E o BRICS, hein, mostrando os abandonos do Xi perante o Lula. Enfim, aí depois o tarifaço, né, do Trump a caçar as bruxas, o pré-tarifaço, antes de vir a carta, aí vem, né, o tarifaço anunciado, isso é um tema, os bastidores do tarifaço, mostrando por que essa ideia surgiu, porque não era o pedido original do Eduardo. A reação, a tarifa, os impactos do tarifaço, estão todas as notícias mostrando, ó, se vier um tarifaço do jeito que vem, vai impactar isso, na empresa, emprego, papapá, pipipi. Os abusos econômicos, aquelas notícias que saíam, né, do mercado financeiro da Faria Lima, mostrando quanto eles podiam ganhar. Basicamente, são notícias desse tema. Cadê? Os cowboys do lobby. Aí tem toda a parte da turma do agro, da FPA, o que o Lupion aprontou e a nossa comitiva do lobby aí dos senadores. Seção 301 e OTAN, juntei os dois numa coisa só. A solução é óbvia. Aí tu imagina o que tá aqui, né? Todas aquelas pessoas e aquelas matérias na imprensa apontando, irmão, ó, acho que é o Bolsonaro aí, viu? Na verdade é o seguinte, a solução é mecanistinha ampla, geral restrita, todo mundo que falou sobre isso. Deles e propaganda, são diversas narrativas, tipo, o discurso foi o mais bem visto na rede social. Aí tem um vídeo que eu lembro que eu trouxe várias hashtags, diversas horas diferentes, mostrando que a CNN tava mentindo. Aí, essa Ana da Quest, a Quest falou isso e, na verdade, é isso. Enfim, vai estar aqui dentro. Respeito em Bolsonaro, aquele segundo, terceiro processamento do Trump, e depois é a política estúpido, que é quando a imprensa começa a falar que tem não é só um problema comercial, hein? Tem também uma componente política, hein? E caiu a ficha, é quando a galera começa a falar, realmente o Trump vai enfiar a tarifa no Brasil. Não é piada. Aí depois continua. Eu coloquei, né, o regime é Magnitsky, tudo aqui que vem da operação, que quando coloca a tornozela de Bolsonaro até o fim dos vistos, eu separei tudo junto, dá quase 6% do Atlas. Os especialistas do regime, esses números aqui eles não estão batendo certo, por alguma razão. Eu acho que tem uma coisa errada nesses números. Já sei. Esses números aqui você não pode considerar. Esses aqui estão certos. É porque eu meio que apaguei aqui essa tabela, e quando eu apago, o total do Atlas foi cortado, ele exclui isso daqui, né? Então esquece daí, esquece esse porcentagem, ela não tá incorreta. Esquece aqui, cadê? Pega aqui a caneta. Vocês entenderam o que eu falei, mas esquece. Já entendi. Mas enfim. Especialistas do regime, todas aquelas matérias especialistas acham que a decisão do Supremo contra Bolsonaro foi certa. E que era o especialista. O Marco Aurélio Carvalho de Prerrogativas. Especialista que o Bolsonaro tá certo. Quem? Davi Tangerino. Quem é Davi Tangerino? Então, tudo isso daí. Os Estados Unidos viram uma economia emergente. Quem disse? Samuel Pessoa. Quem é Samuel Pessoa? Aí tá lá. Então, tudo aí. Todas aquelas narrativas sem pé nem cabeça. O voto de Fux. Aí, tem lá a questão do voto de Fux, né? Tudo que rolou, etc. Tudo mais.
Racha no Supremo, você já imagina o que é. A escalada até o dia M foi toda aquela notícia, aquele clima de tensão até via Magnitsky. O próximo, óbvio, né? Magnitsky chegou. Reações da corte, as reações perante a isso. E, nem todo mundo, né, quis assinar a carta de apoio, né, a nota lá, bababá, pipipi. O impacto financeiro. E aí depois vem a questão do Rumble. Depois com o Eduardo tem muita coisa também que vem. Safadela liberal. Toda liberalzada atacando o Eduardo. Tudo que o PL fez contra o Eduardo foi muita coisa. A treta do Tarcísio com o Eduardo. A treta do Nicolas com o Eduardo. O tal isolamento. Deixa eu mostrar esse tal isolamento pra vocês. Se liga nisso daqui, ó. Quando você coloca em sequência, fica engraçado. Eduardo vira o epicentro. Espia só isso aqui. Pera aí. Ó. Se liga. O bolsonarismo, tipo assim, né? O bolsonarismo está isolado. Olha lá. Centrão vê isolamento da Eduardo. Aliada, abalado com a incidência em anistia. Né? O apoio de aliados é abalado com a incidência de anistia. Aliás, Tarcísio atribui para Eduardo o isolamento dele com a direita. Eduardo se torna tóxico na política, né? Agora, blogueiros começam a campanha contra Eduardo. Já estão tentando colocar a direita contra o Eduardo. Eduardo radical isola a oposição no Congresso. Empresariados Estados Unidos pedir silêncio a Eduardo. Fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que o tarifaço está prejudicando a direita no Brasil. Aí fala do cordão sanitário, do isolamento ao bolsonarismo no Congresso. O apocalipse criado por Lula e Bolsonaro. Eles são um problema? É a polarização. Bananinha faz mal à direita. Para o bem da direita, esqueça o Bolsonaro. O Andresa falava a mesma coisa. Sabia que isso aqui ia acontecer. Depois eu vou voltar isso aqui. Foi até bom abrir. E a segunda vez que acontece isso na mesma notícia. Um problema que sempre acontece e ainda bem que eu abri. Depois eu tinha que consertar no Atlas. Centrão isola bolsonaristas e frustra a pressão por anistia, apesar de críticas a Lula pelo tarifaço. Para investigadores e ministros, o cerco a Bolsonaro se fechou. Aí falam, é o Paulo Figueiredo, a pessoa que está por trás de tudo. Olha, é o Paulo Figueiredo que está por trás de tudo, não é o Eduardo. E aí depois mostrando lá uns apoios que ela recebeu. Então assim, a galera vem de cenários aí que são totalmente irreais. Quando que o bolsonarismo teve algum tipo de apoio do Centrão? Nunca. Você não tem como isolar o que já está isolado. Depois entra direito de eleições, falando da terceira via, aquele quando da XP, o plano T, todas as notinhas que saíram, né, da turma do Tarcísio, tentando colocar ele como presidente, todas as safadezas do Partido Novo, a questão do PL, os expulsos do PL, a burrice intergaláctica, junto com voltou aquele papo de comissão com outras coisas, a vanguarda do atraso, aqui é outra coisa, aqui é o tema internacional, a gente pouco falou sobre isso aqui em vídeo. Sequestro econômico, a gente falou algumas coisas no início do mês, mas tem coisas que a gente não comentou em vídeo, tem a ver com instituições sequestradas, com umas coisas ligadas inclusive a alguns bancos. Repensando rótulo de estratégias, a gente comentou sobre isso, o consenso liberal entra até parte do dossiê que a gente fez e diversas coisas que não coube. Isso será o ato, isso foi o que a gente comentou e que também não teve tempo de comentar ao longo do mês de agosto. Sabia que não dá para comentar o quarto e último tema, e é isso. Isso tudo vai estar disponível dia 15 de setembro. Que é quando a gente vai começar agora, né? A partir de hoje aí a gente começa a escrever o ato lá de julho. 45 dias aí tá pronto. Dia 15 agora, sai o de junho. Que eu tô terminando de revisar agora os temas. E é isso. A observar, né? O que é que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Essa confusão não vai se resolver do dia pra noite. Quem tá tentando ver nessa história, sabe? A imprensa que tá tratando, eu acho que inclusive a imprensa erra quando fala assim, não adianta, não vai conseguir barrar a prisão de Bolsonaro. Eduardo tá falando, sabe, por algumas vezes que ele não tá preocupado só com isso. E que não é só pela questão do pai dele. Não é só por causa... Mas não adianta avisar. A imprensa jura de pé junto que Eduardo quer livrar o rabo do pai, todo aquele papo chato. Aí depois, se resolverem fazer uma maldade com o Jair e Eduardo não parar, aí não adianta falar que, o Jair, o Eduardo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ninguém tá lidando com o tema de forma séria. Na imprensa, ninguém tá analisando os fatos de forma séria. Depois o povo reclama. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um plano de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro. Gimpaim.com/BR, o único registro histórico do Brasil. O único. Pode falar, chorar. Ninguém mais fez isso. Ok, grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!